Por acaso você já se perguntou como é feito o cálculo do valor que pode ser gasto por um município e a proporção que esses recursos podem ser gastos para os munícipes, para atendimento das necessidades das pessoas que residem, dos habitantes de uma cidade? Pois é, são duas leis básicas que existem para determinar o cálculo da proporção e o valor a ser gasto. Porém, não no próprio exercício, o que quer dizer que o valor que será gasto, por exemplo, em 2021, é definido ainda no ano anterior, 2020, o que gera, inclusive, um paradoxo. A atual administração, que está no seu último ano de exercício, vai determinar, encaminhando para o Legislativo Municipal, a Câmara dos Vereadores de Araxá, duas leis, dois projetos de lei. Na primeira, Lei de Diretrizes Orçamentárias. É uma lei que determina a proporção do quanto vai ser arrecadado no ano seguinte, qual é a proporção, quantos por cento pode ser gastos em saúde, em educação, segurança, e isso não de livre-arbítrio, mas seguindo inclusive uma legislação, a lei federal, a lei que já vem contemplada ali de distribuição com limites mínimos de recursos a serem aplicados em cada área. Portanto, fica logo afastada aquela ideia de que um prefeito pode, por exemplo, pegar 100% do valor do orçamento e gastar todo em saúde ou aumentar os gastos com educação. Ele tem que seguir regras, e essas regras são inclusive informadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, cuja análise e aprovação fica a cargo dos vereadores, que, reunindo, vão analisar e determinar se aquelas porcentagens estão de acordo com as necessidades dos municípios e até mesmo sugerir alterações. A segunda lei, a Lei Orçamentária Anual, determina o quanto pode ser gasto no ano seguinte com base na expectativa de arrecadação. A título de exemplo, 2020 nós tivemos aí um orçamento estimado em 475 milhões de reais para o município de Araxá. São informações básicas, mas muito importantes para você, leitor, ter conhecimento de como é feito essa escolha das prioridades. É verdade que o Poder Executivo, na figura do seu prefeito municipal, deve determinar a ordem, a prioridade dos gastos, porém, ele está atrelado necessariamente à Lei de Diretrizes Orçamentárias, onde fica determinado qual é a fatia, qual o tamanho da fatia do orçamento do ano seguinte vai ser gasto com cada área para atendimento da população, e também com gasto para manutenção da máquina pública, e também a Lei Orçamentária Anual, que determina quanto teremos para poder gastar em 2021. São informações básicas que nós trazemos aqui para vocês terem inclusive uma ideia do limite de responsabilidade e de interdependência dos poderes. Ou seja, o Poder Executivo sim pode propor, mas nunca sem análise e aprovação do Poder Legislativo. Aí fica então a importância do seu voto também para os futuros vereadores que vão administrar junto com o Poder Executivo a nossa cidade. Pense nisso.